Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Se você é novo, certifique-se de se inscrever no World Affairs in Context no Substack ou no Patreon para ter acesso a mais conteúdo exclusivo. Eu adoraria ver você por lá. É só seguir os links na descrição do vídeo abaixo para se conectar. Vamos falar sobre Cuba, porque o que está acontecendo agora em Havana não é apenas uma crise energética. É um teste de estresse geopolítico em meio a uma catástrofe humanitária em andamento, em que até mesmo as UTIs, unidades de terapia intensiva, de Cuba, podem não conseguir continuar operando se o país ficar sem recursos energéticos. As previsões sobre as reservas de combustível restantes de Cuba variam drasticamente. Alguns analistas dizem que a ilha tem 15 dias restantes. 15 dias restantes. E outros afirmam que talvez de 2 a 3 meses, se um racionamento rigoroso for imposto. Mas mesmo as estimativas mais otimistas descrevem um país que está literalmente funcionando nos vapores. E isso não aconteceu no vácuo. A situação se deteriorou drasticamente após a ordem executiva de 29 de janeiro do presidente Donald Trump. Se você não está familiarizado com ela, escrevi um artigo inteiro no meu Substack e no meu Patreon com os detalhes. Dê uma olhada depois. É curto e gratuito. A ordem de Trump introduziu uma tarifa ad valorem adicional sobre bens importados para os Estados Unidos, caso provenham de um país que forneça petróleo a Cuba, direta ou indiretamente. E por petróleo nesse contexto, estamos nos referindo a produtos petrolíferos em geral. Não apenas ao petróleo bruto. Isso eleva drasticamente o custo de fazer negócios com a Havana para qualquer país que comercialize com os Estados Unidos. Então, mais uma vez, os Estados Unidos estão usando a energia como arma, usando sua influência econômica como arma contra um país empobrecido. A consequência imediata, é claro, é bastante brutal. Por exemplo, o México, que havia assumido o papel de principal fornecedor de Cuba após a redução da participação da Venezuela, recuou. Em 9 de fevereiro, o México efetivamente saiu da equação, já que sua relação econômica com os Estados Unidos pesava mais do que qualquer incentivo estratégico para continuar abastecendo Cuba. Era exatamente isso que Washington esperava alcançar, e conseguiu. A Rússia está agora intervindo para ajudar a enfrentar a catástrofe humanitária em curso, que é um resultado direto, e vou repetir mais uma vez, um resultado direto das políticas de Washington. De acordo com relatórios recentes, o último grande envio de petróleo russo para Cuba ocorreu em fevereiro de 2025, ou seja, já faz mais de um ano. Naquela ocasião, a Rússia enviou 10 mil toneladas entregues sob um empréstimo estatal de 60 milhões de dólares. Isso parecia significativo, mas aqui está a realidade. A necessidade anual de Cuba é de aproximadamente 100 mil toneladas. Em outras palavras, um envio desse porte cobre apenas um curto período. Estimativas indicam que a entrega mais recente duraria pouco menos de 20 dias. Portanto, isso não é segurança energética, como você bem sabe. Isso é apenas suporte vital. E a ilha está literalmente sendo espremida. E essa pressão não é teórica, é visível. Postos de gasolina estão ficando sem combustível. Quando há combustível disponível, ele costuma ser vendido em dólares, e o preço por galão teria ultrapassado o dobro do salário mínimo mensal. Pense nisso. Imagine, um único tanque cheio custando mais do que muitas pessoas ganham em um mês. As quedas de energia estão se espalhando por Cuba. Os sistemas de abastecimento de água estão falhando porque as bombas dependem de eletricidade. Uma segunda onda de fechamento de hotéis teria começado e o turismo deveria ser a tábua de salvação econômica de Cuba. Isso vai sufocar ainda mais a economia do país. As autoridades agora estão pedindo aos cidadãos que economizem tudo: água, comida, eletricidade e até mesmo um celular carregado está se tornando um bem estratégico em Cuba. Esse é o nível de escassez de que faliste aqui. Agora, é aqui que a questão se torna maior do que apenas Cuba. A Rússia tem acordos de cooperação técnico-militar com Havana.
Ela expressou repetidamente disposição para fornecer assistência a Cuba e, segundo fontes diplomáticas, a Rússia está se preparando para enviar petróleo e derivados como ajuda humanitária. Mas a ajuda humanitária é um remendo de curto prazo. Mesmo que a Rússia realmente forneça combustível, o que está prestes a fazer, isso garante, na melhor das hipóteses, algumas semanas ou meses, e há um custo nisso também. Fornecer suprimentos a Cuba sob a política atual dos Estados Unidos traz riscos de repercussões econômicas e políticas para Moscou em sua relação mais ampla com Washington. Já os países latino-americanos, por outro lado, estão meio em cima do muro. Eles estão apenas observando atentamente para ver o que acontece. Muitos estão muito relutantes em intervir porque temem tarifas secundárias ou sanções econômicas por parte dos Estados Unidos. Então, no fim das contas, Cuba está isolada e seu povo sofre como resultado das políticas de Washington. Eles estão vulneráveis, dependentes e a pressão pode aumentar ainda mais. Essa é a má notícia. Até agora, não houve um bloqueio naval ou aéreo completo, mas a conversa já está se voltando para essa possibilidade. E se tal bloqueio fosse implementado, isso elevaria dramaticamente as apostas. Isso nos leva à questão geopolítica central. Se os Estados Unidos intensificarem a pressão sobre Cuba, como algumas fontes parecem sugerir, como a Rússia reagirá? E quanto à China? Na ordem executiva, Rússia e China foram descritas como países hostis e citando adversários perigosos. Mais uma vez, discuti isso em grande detalhe no meu Substack ou Patreon. Again, I discussed that in great detail over on my Substack or Patreon. You're welcome to read more about that. I will not go into the details. Você pode ler mais sobre isso se quiser. Eu não vou entrar nos detalhes da ordem executiva em si. Essa linguagem é importante. Ela enquadra a situação não como uma disputa regional entre os Estados Unidos e Cuba, mas como parte de uma rivalidade estratégica mais ampla. Cuba, nesse sentido, torna-se simbólica. Se Moscou e Pequim afirmam apoiar um mundo multipolar, um mundo não dominado por uma única potência, então Cuba é um caso de teste. Se eles permitirem que um parceiro próximo no hemisfério ocidental entre em colapso sob a pressão econômica americana, os críticos argumentarão que a multipolaridade não significa realmente nada. É apenas retórica sem aplicação, sem qualquer política concreta. Por outro lado, se China e Rússia decidirem intensificar seu envolvimento, seja econômica, diplomática ou, o que é muito improvável militarmente, o confronto se aprofunda. É por isso que a crise energética cubana não se trata apenas de remessas de petróleo. Trata-se de dissuasão, trata-se de alianças, credibilidade e do mundo multipolar emergente. A Rússia pode se dar ao luxo de deixar Cuba fracassar? A China pode se dar ao luxo de deixar Cuba fracassar? Elas podem se dar ao luxo de não fazê-lo? Quanta pressão econômica Moscou está disposta a suportar? E até onde Washington está preparado para ir para impor sua política? Essas são as grandes questões a serem respondidas. Enquanto isso, dentro de Cuba, cidadãos comuns estão em filas por combustível, hotéis estão fechando e as redes elétricas estão funcionando mal operando. É assim que a competição geopolítica se manifesta no nível do cotidiano. Não é algo abstrato, são as luzes se apagando, a pressão da água caindo e pessoas comuns literalmente sofrendo por não conseguirem tratamento médico ou acesso a necessidades básicas. Os próximos meses serão decisivos. Se as reservas de combustível realmente caírem, digamos, para 15 dias em algum momento, a crise se tornará aguda. E o que está claro é que Cuba não pode sobreviver por muito tempo sem apoio externo. O país é vulnerável demais. A fraqueza estrutural da ilha está exposta e a energia, mais uma vez, mostra ser o ponto de pressão da política global que Washington adora usar. Muito obrigado por assistir a este episódio rápido. Se você gosta do meu trabalho e do meu conteúdo, não deixe de me apoiar no Substack, Patreon e YouTube. Agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Sou muito grato. Espero vê-los aqui amanhã. Cuidem-se. I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.